Olá, Bio Conhecer Mais! Eu sou a professora Kátia e gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês que se inscreveram no nosso canal e que vêm interagindo conosco, dando sugestões de temas para as nossas aulas. E na nossa aula de hoje nós falaremos sobre neuroanatomia. Quem não se inscreveu, corre lá e não deixe de acionar o sininho para receber as novas notificações. Vocês sabiam, pessoal, que recentemente foi redefinido o número de neurônios do nosso encéfalo? Pesquisadores brasileiros descobriram que nós não temos 100 bilhões de neurônios, e sim 86 bilhões de neurônios. E além desses neurônios, também existem aproximadamente 85 bilhões de células da glia. Você já ouviu falar sobre células da glia? Se não ouviu, fique conosco até o final para vocês saberem aonde estão essas células e quais são as funções dessa célula no nosso sistema nervoso. Vocês sabiam que o nosso sistema nervoso, todo o processo de formação do nosso sistema nervoso, ele começa a acontecer logo nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário. Especialmente mulheres gestantes precisam estar bastante atento à suplementação alimentar, principalmente de vitaminas, como por exemplo a vitamina do complexo B e mais especialmente o ácido fólico, vitamina B9. Isso porque toda a formação anatômica do nosso sistema nervoso e o início da formação do sistema nervoso ocorre com o fechamento do tubo neural. Esse fechamento do tubo neural vai dar origem a toda a subdivisão anatômica do nosso sistema nervoso que nós temos hoje. Especialmente, esse sistema nervoso se subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que compreende, então, anatomicamente o nosso sistema nervoso central? Ele é formado pelos órgãos como o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a nossa medula espinhal. Essa medula espinhal, ela está passando e protegida dentro da nossa coluna vertebral, tá? E o nosso sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos e pelos os nervos espinhais, os 31 pares de nervos espinhais. E existe ainda a subdivisão anatômica do sistema nervoso autônomo parasimpático, que compreende os nervos cranianos, que vão levar os estímulos para as nossas vísceras, ou também chamado de órgãos internos, bem como os nervos cranianos, né, 3, 7 e 9, que vão mandar todo o funcionamento para a nossa cabeça. Depois nós temos a subdivisão sistema nervoso autônomo simpático, que manda as informações através dos pares de nervos espinhais da torácica número 1 à torácica número 2, né, que compreende ali os gânglios torácicos. E mais uma vez nós temos ali os nervos sacros, que também vão mandar as informações, que faz parte do nosso sistema nervoso parasimpático. Muito bem. E anatomicamente, esse sistema nervoso se interliga e esses órgãos conversam entre si. E eles se conversam como? Através das sinapses, né? Então aqui vocês podem observar que o nosso sistema nervoso, ele apresenta um conjunto muito grande de órgãos, e esses órgãos também apresentam como estruturas celulares as chamadas de células neuronais. As células mais representativas do nosso tecido nervoso são de fato os nossos neurônios. Mas não existem apenas no nosso encéfalo, em todo o nosso sistema nervoso, apenas neurônios cognitivos. Existem também neurônios com funções de manter a nutrição, o metabolismo e a proteção do nosso sistema nervoso. E eles realizam todas essas integrações de sistema nervoso por meio das sinapses. E essas sinapses podem ser químicas e elétricas. Muito bem. Anatomicamente, quando a gente pensa em encéfalo, a gente logo pensa na estrutura que é o cérebro. Mas o encéfalo compreende muito mais do que as estruturas conhecidas como cérebro. Anatomicamente falando, nós podemos dividir, né, o nosso encéfalo em lobos cerebrais. Então aqui a gente tem uma observação, né, uma vista lateral do nosso encéfalo dentro da caixa craniana, né? Então aqui ele está protegido pelo conjunto de ossos, e aqui essa região que está representada em cor de rosa, representando essa parte frontal, encontra-se o lobo cerebral que nós chamamos de lobo frontal. Depois nós temos dois lobos parietais, dois lobos temporais e o lobo occipital. Quando o nosso sistema nervoso recebe estímulos, não é apenas um neurônio, não é apenas um lobo ou uma região do nosso sistema nervoso
que realiza sinapses. Então, essas sinapses podem acontecer em áreas diferentes, porque esse potencial de ação, essas sinapses, elas se propagam em várias direções e mandando informações para regiões distintas do nosso encéfalo. Muito bem, se o nosso sistema nervoso, ele é formado, né, por esses lobos cerebrais e essas estruturas, né, que nós separamos aqui coloridas, e aqui é só uma representação esquemática, eles também se compreendem, se conectam com a região formada pelo cerebelo, tá? Mais o tronco encefálico e a nossa medula espinhal. Então, os estímulos chegam até o nosso sistema nervoso, vindo, né, da região periférica, especialmente captado pelas nossas células sensoriais, ou também chamado de células sensitivas, levando esse conjunto de informações que vão trafegar aqui por dentro da medula, levando esse estímulo até as áreas específicas dos nossos lobos cerebrais. Aqui no nosso sistema nervoso central, as inúmeras sinapses vão acontecer e vão devolver aos órgãos efetores o que eles precisam fazer, qual a função fisiológica que ele precisa executar no nosso corpo, coordenando todas as nossas funções fisiológicas. É bem determinado, pessoal, que o nosso sistema nervoso, ele apresenta, então, né, compreendendo toda essa região anatômica, esses novos 86 bilhões de neurônios, mais 85 bilhões de células da glia. Toda essa distribuição, né, de tecido e essa organização anatômica é compreendida por esse conjunto de células conhecida como neurônios. Os neurônios apresentam uma morfologia bastante típica e peculiar, mas eles não são todos iguais e eles também não apresentam as mesmas funções fisiológicas, tá? Então, se vocês observarem aqui, a região frontal, então, ela é responsável, né, pela coordenação motora da fala, movimentos da boca, a área de processamento dessas informações. Nós temos a região, né, que é denominada de sulco central. Nós temos uma área envolvida para a resposta do paladar, do olfato, a área de associação auditiva, o córtex primário, a área de associação visual que está localizada aqui no lobo occipital, né, mais o córtex visual, a área sensitiva da fala. Então, cada região, cada circunvolução, né, ou também chamado de giro, que são essas invaginações, essas circunvoluções que o nosso tecido nervoso apresenta, ele é responsável por produzir inúmeras funções, e é a partir dos impulsos nervosos que são gerados nos neurônios que estão localizados e que fazem parte desses lobos, é que vão formar as funções do que eles precisam coordenar, do que eles precisam fazer. Muito bem. Então, se a gente observar, né, esses lobos cerebrais, é importante a gente destacar que o tecido nervoso, ele é formado por várias circunvoluções. As circunvoluções são essas invaginações que esse tecido nervoso apresenta. Eles também são representados ou denominados de giros, e essas circunvoluções são formadas por bilhões de células nervosas. Essas células nervosas, então, nós chamamos de neurônios. Mas lembrando, nós não temos apenas neurônios cognitivos. Nós também temos as chamadas células da glia, que fazem parte desse sistema nervoso. E aqui, né, a gente consegue observar, por exemplo, todas essas áreas que estão acesas, brilhantes, eles estão representando vários estímulos que estão chegando ao tecido nervoso ao mesmo tempo. E se vocês observarem aqui, né, nesse zoom, é como se a gente estivesse observando o que e quais são as regiões onde elas estão brilhando. Normalmente, essas áreas, né, que são representadas por essas regiões mais claras, elas representam os pontos da sinapse. A sinapse é um encontro entre uma célula nervosa e outra, e ela não precisa ser exatamente no corpo celular. Ela pode envolver qualquer parte, qualquer estrutura do neurônio. E já já nós vamos estudar e ver com mais detalhes quais são as estruturas que faz parte de uma célula neuronal. Então, se a gente observar aqui,
né, todas essas circunvoluções, esses giros que estão representados nos nossos lobos cerebrais, eles representam funções muito diversificadas no nosso tecido nervoso, assim como a área motora primária, a área motora da fala, que coordena os movimentos da boca, dos órgãos que estão localizados na região da nossa boca. Nós temos aqui, né, localizado nessa região mais abaixo aqui, a área olfatória, área de associação auditiva, sulco central, área sonestésica primária, uma região responsável por coordenar e receber os estímulos de paladar, área de associação somestésica, a região onde recebe as informações visuais, de acuidade, de forma dos objetos que estão localizados aqui no nosso córtex occipital, aqui nessa região occipital, área sensitiva da fala. Então, todas essas regiões, elas interagem quando recebem um ou mais estímulos. Professora, quantos estímulos o nosso encéfalo pode receber ao mesmo tempo? Centenas de estímulos. Estímulos motores, estímulos de pressão, estímulos visuais, estímulos químicos, estímulos dos mais variados possíveis. Todos esses estímulos vão chegar até o sistema nervoso central. Essas regiões, esses neurônios que compreendem essa região do nosso cérebro vão realizar o que nós chamamos de sinapses e devolver aos órgãos efetores o que eles precisam fazer, com a velocidade, com a propriedade exata e específica que eles precisam executar. E se a gente realizar, por exemplo, um corte, tá, histológico, né, aqui, e conseguir observar, né, a divisão desse sistema nervoso exatamente no hemisfério, no sulco central, a gente consegue observar essas regiões mais internas do nosso encéfalo, tá? Então, o nosso encéfalo, que muitas pessoas chamavam apenas de cérebro, mas o encéfalo compreende um grupo maior, né, de estruturas anatômicas, como nós acabamos de ver. Então, nós temos realmente, né, representado aqui o cérebro, que apresenta a subdivisão de telencéfalo e de encéfalo. O telencéfalo, então, está representando realmente essa região maior, de maior estrutura física, né, que compreende toda essa região periférica e mais medular, mais profunda do nosso sistema nervoso. A região representada em verde compreende o nosso diencéfalo. Depois nós temos representando o tronco encefálico, onde nós temos aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo que está representado aqui, ó, em mais vermelhinho. Então essa seria a subdivisão anatômica mais refinada, mais interna do nosso sistema nervoso, tá? Muito bem. E o nosso sistema nervoso, esse encéfalo, né, ele pode ser dividido formando dois sulcos. Tá? Desculpa, formando um hemisfério, né? Então nós temos lá um sulco central dividindo o nosso encéfalo em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Nessa imagem a gente consegue representar aqui mais claramente, tá? Mais uma vez, né, pessoal, toda essa coloração é apenas um esquema didático. O nosso encéfalo, ele é representado por um tecido formado por uma substância branca e uma substância cinzenta, que é representado por uma concentração de neurônios, que nós já veremos. Mas aqui é só uma forma mais didática de a gente conseguir observar a separação do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, tá? Então aqui nós temos os hemisférios cerebrais. Nas regiões apontadas em 1 aqui, nós temos o giro pré-central, então é uma subdivisão anatômica, é como se fosse quase que uma linha imaginária, tá? Quando a gente faz uma dissecação de um encéfalo, a gente consegue identificar através da proporção e de um sulco que é mais proeminente, mais evidente, tá? Então aqui a gente tem o giro pré-central, que apresenta a função motora, que coordena todas as nossas funções motoras, de movimento dos nossos músculos. E depois aqui em 2, que está atrás do giro, que nós chamamos de giro pós-central, ele é responsável por receber as informações que nós chamamos de sensitivas, ou também chamadas de sensoriais, que estão mais envolvidas com os nossos 5 órgãos dos sentidos. Muito bem. E as informações ao chegar ao nosso encéfalo, como que elas são propagadas? Como que essas informações, essas sinapses acontecem no nosso sistema nervoso? Então vocês podem observar aqui nesta imagem, nessa representação, que existem a área que a gente chama de primária. A área primária é a área que é responsável por receber o estímulo inicial. Muito bem.
Mas nós também temos uma área que é chamada de área de associação. Esta área de associação é a área que vai fazer a associação entre o estímulo que chegou inicialmente nessa área primária, tá? Então, por exemplo, representando, né, a área primária do estímulo motor, nós temos aqui representado as setas azuis. E a área de associação é uma área muito maior que está representada por esse verdinho claro. Quando nós falamos da área de recepção de informação primário, de toque, de estímulos mecânicos, nós estamos falando dessa área que está representada aqui em amarelo, esse amarelo aqui mais escuro, tá? E quando nós falamos da área de associação, nós temos esta região, mais essa porção localizada no nosso lobo frontal. Tá? A área de estímulo visual, por exemplo, nós temos representado aqui nessa região vermelhinha, bem discreta, onde está a parte dessas setas, tá? Que é essa região localizada aqui no nosso lobo occipital. E olha toda a área que representa a área de associação do estímulo visual. Por isso a nossa visão é tão importante para nós. Essa área de associação representa toda essa parte aqui rosa ou fúcsia, né? Que é uma área muito maior. Então, especialmente, ela aumenta as áreas e as regiões que realmente chegou o estímulo primário. Vejam só, pessoal. Observando, então, essa rede neuronal, todos os mecanismos em que uma célula nervosa se comunica com a outra, nós chamamos isso de sinapses. E essas sinapses podem acontecer entre neurônios, no ponto onde eles se comunicam entre si, através do que nós chamamos de sinapses elétricas, bem como a partir da liberação de neurotransmissores ou de hormônios com funções excitatórias ou inibitórias. Muito bem, e aí esses 86 milhões de neurônios estão distribuídos no nosso encéfalo e a região mais periférica aqui do nosso encéfalo nós chamamos de região cortical. Nessa região cortical, córtex histológicos, eles apresentam coloração mais escura, porque ele apresenta uma concentração de corpos de neurônios. Os corpos de neurônios são essas regiões onde tem o corpo celular do neurônio, com o núcleo, com todas as organelas. Então, há uma concentração muito grande de corpos de neurônios localizados nessa região cortical. Por isso, essa região fica mais escura. E ela recebeu o nome de região cinzenta ou substância cinzenta. Na região mais interna, mais profunda do nosso sistema nervoso, é denominado de região medular. Nesta região medular também existem corpos de neurônios, mas existem todas as estruturas celulares, axônios, dendritos, terminações nervosas. Então, essa região é uma concentração menor de neurônios. Também existem aqui as células da glia, mas elas apresentam-se mais espalhadas, e então a gente tem aqui uma região mais clara. E no córtex histológico ele realmente se apresenta dessa forma. E aí ele recebeu o nome de substância branca, tá? Porque essa região mais interna do sistema nervoso é formado por uma coleção de axônios de neurônios, gânglios nervosos, mas também a gente tem ali bastante neurônios. Muito bem. Se as sinapses que acontecem entre os neurônios podem ocorrer em todos os lobos ou em todas essas subdivisões anatômicas do nosso sistema nervoso, então, nas terminações nervosas dos neurônios, eles podem se comunicar entre si. Através da liberação de neurotransmissores ou de hormônios com funções excitatórias e inibitórias, que são liberados num espaço que nós chamamos de fenda sináptica, e esses neurotransmissores eles vão se difundir por esse pequeno espaço, tá? E vão se ligar na membrana da célula pós-sináptica de um outro neurônio, propagando então a informação de uma célula a outra numa velocidade de tempo que é sensacional. Essa velocidade de tempo, ela pode se propagar em várias direções, fazendo de fato com que várias áreas primárias associativas do nosso sistema nervoso possam se comunicar muito rapidamente. Muito bem, então vamos conhecer com um pouco mais de detalhes a estrutura clássica de um neurônio. Tá? Então aqui nós temos o corpo celular do neurônio com o núcleo contendo todas as nossas informações genéticas, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, todo o conjunto de organelas celulares. A membrana plasmática dos nossos neurônios apresenta inúmeras projeções citoplasmáticas, é como uma continuidade da membrana da célula, mas eles recebem um nome específico, são chamados de dendritos. É como se eles funcionassem como antenas ou galhos de uma árvore para captar maior quantidade de estímulos que possam
possam chegar de áreas diferentes do nosso corpo. Depois, essa célula neuronal é formada por um axônio, e esse axônio pode ter alguns micrômetros de comprimento, como eles também podem apresentar até mais de 1,5 metro de comprimento. Como assim, professora? Um neurônio, que é uma célula que a gente nem enxerga, como que ela pode apresentar mais do que 1 metro, 1,5 metro de comprimento? Obviamente, né, pessoal, que eu não posso ter um neurônio com 1,5 metro de comprimento, porque eu e 1,5 metro estamos ali, ó, no limite, né? Mas pessoas que têm uma estatura alta podem apresentar o seu corpo celular localizado lá no encéfalo, e esse axônio desce pelo tronco encefálico, atravessa a medula, e a sua terminação nervosa pode se encontrar lá no músculo gastrocnêmio, o músculo da batata da perna. Tá? Isso porque esse axônio pode apresentar apenas alguns micrômetros, mas ele também pode ser bastante longo. E na terminação do neurônio nós encontramos o que chamamos de botão sináptico, fibra pré-sináptica ou simplesmente terminação nervosa. Tá? Então aqui é uma representação de um neurônio clássico. O impulso nervoso pode ser gerado em qualquer região do neurônio, e ele pode trafegar, né, nesse sentido de qualquer região do corpo celular e seguir um fluxo, tá, até que ele chegue na terminação nervosa. Ali ele pode se comunicar com uma outra célula neuronal ou com uma célula efetora, que pode ser qualquer célula do nosso corpo. Uma célula endotelial de um vaso sanguíneo, uma célula muscular, uma célula cardíaca, enfim, pode ser qualquer tipo celular. Tá? Alguns neurônios são formados por uma bainha de mielina, e essa bainha de mielina ela não é contínua, ela apresenta interrupções chamadas de nodos de Ranvier. Então o impulso ele não é contínuo, ele passa a ser saltatório, pulando de um ponto a outro, aumentando a velocidade de propagação desse estímulo nervoso. Tá? Claro, aqui a gente tem uma representação clássica de um neurônio. Ah, e aqui é uma representação para vocês observarem que o estímulo ele pode percorrer e trafegar tão rapidamente toda essa extensão do neurônio, mesmo ele sendo muito pequeno, como ele sendo um neurônio bastante longo, tá? Até que ele chegue na terminação nervosa. E lá na terminação nervosa ele pode estimular muitas outras células nervosas. E vejam só, nessa condução desse impulso elétrico, existem algumas características que precisam ser levadas em conta. O que será que é melhor? Um neurônio onde conduz o potencial de ação, esse estímulo, ponto a ponto até chegar na terminação nervosa, ou um neurônio que é formado por bainha de mielina, onde apresenta essas interrupções e o estímulo passa a ser saltatório? Muito bem, não existe nem melhor nem pior. Cada órgão, cada tecido vai receber o estímulo na velocidade apropriada para que ele possa desempenhar com bastante especificidade a função que o nosso órgão ou que os nossos órgãos, os nossos tecidos precisam, tá? Então nós temos sim neurônios que não apresentam bainha de mielina e são chamados de neurônios amielinizados. E nós apresentamos os neurônios chamados de motores, que são formados pela bainha de mielina, onde o impulso se propaga de forma saltatória, chegando mais rapidamente a uma terminação nervosa. E aí, então, existem algumas características que precisam ser levadas em conta. A velocidade de propagação do impulso elétrico é muito mais rápido nos neurônios do tipo mielinizados. Tá? Isso porque ele apresenta a bainha de mielina. O diâmetro dessa bainha de mielina também é uma outra propriedade importante que aumenta a velocidade de propagação do estímulo elétrico. E vejam, aqui a gente tem uma representação do impulso levando a informação para uma célula motora, como os nossos músculos, né? Então ele vai ser conduzido através de estímulos ou impulsos que nós chamamos de saltatórios. E aqui na terminação nervosa, ele não está encostando na fibra muscular. O que ele vai fazer é liberar mediadores químicos que vai se ligar na célula seguinte. Então, muito bem. Quando nós falamos num neurônio típico, eu estou representando as principais estruturas celulares que o neurônio apresenta. Mas nós precisamos considerar que desses 86 milhões de neurônios, mais as 85 bilhões de células da glia, eles não são todas iguais. Nós temos células distintas e que são encontradas em regiões diferentes do nosso corpo. Como, por exemplo, a classificação dos neurônios quanto à morfologia, eles podem ser chamados de neurônios multipolares. O que é um neurônio multipolar? Um neurônio motor é uma representação de um neurônio do tipo multipolar. Esse neurônio motor é um neurônio que está levando o impulso
mandando a informação para que os nossos músculos possam se contrair. Todos os nossos músculos estriados esqueléticos recebem um estímulo de contração a partir de um neurônio motor, que vocês podem observar que tem um corpo celular, tem um monte de dendritos, tem um axônio, e esse axônio é mielinizado e tem terminações nervosas. Cada terminação nervosa dessa aqui pode estar levando o estímulo para um grupo de fibras musculares, para que todo músculo possa se contrair de uma mesma vez. Tá? Mas nós também temos ali neurônios piramidais. Esses neurônios piramidais, ele apresenta um corpo celular, ele apresenta dendritos que já partem aqui do próprio corpo celular e outro que pode ter uma projeção, mais o axônio e terminação nervosa. E nós também temos as chamadas células de Purkinje. Essas células de Purkinje são encontradas principalmente lá no nosso endocárdio, lá especialmente no nosso músculo estriado cardíaco, tá? É que vai propagar e ajudar a propagar a frequência cardíaca e regular e mandar os potenciais de ação, mantendo a informação da frequência cardíaca lá nos nossos ventrículos. Então ele é formado por um corpo celular. Olha quantas ramificações apresentam esses dendritos. Mais um logoaxônio e mais as terminações nervosas. Um outro tipo de neurônio são os chamados neurônios bipolares. Os neurônios bipolares apresentam um corpo celular, os dendritos, né, com uma morfologia um pouco mais diferenciada, mais alongados, apresentam axônios e terminações nervosas. Aqui a gente tem a representação, né, desse neurônio bipolar nas células da retina, que é aquele que vai ajudar a formação e a identificação das nossas imagens lá nos nossos olhos. E nós também temos os neurônios olfatórios, que estão localizados na nossa cavidade nasal. Nós temos também os chamados neurônios unipolares, que são os neurônios chamados de sensitivos ou sensoriais, que determinam estímulos de tato e de dor. Os estímulos de tato são aqueles estímulos de pressão, né, que a gente pode sentir quando alguém está acariciando a nossa pele, ou quando a gente está usando uma roupa apertada, um estímulo mecânico de um trauma, de uma lesão. Então, esses são percebidos pelos neurônios sensitivos de tato. E os neurônios de dor, que são chamados de nociceptores, são aqueles estímulos extremos, né, que vão acionar estímulos dolorosos. E nós também temos os neurônios sem axônios, como as chamadas células da glia. Essas células da glia, elas apresentam dendritos, mas não têm axônio e nem terminação nervosa, porque estas células, que representam 85 milhões de células, estão distribuídas no nosso encéfalo, mas não apresentam uma função cognitiva, e sim de ajudar a manter a atividade metabólica do nosso tecido nervoso, algumas células que vão ajudar no metabolismo desse tecido nervoso, a manutenção das funções desse tecido nervoso, mas não tem especialmente uma função cognitiva. Mais uma vez aqui a gente tem a representação que o potencial de ação que é gerado numa célula nervosa que apresenta a bainha de mielina chega muito mais rapidamente na terminação nervosa deste neurônio, propagando esse estímulo para uma outra célula, do que os neurônios que são chamados de amielinizados. Mas volto a dizer, não é porque o impulso nervoso é mais rápido que ele é melhor. Cada órgão, cada célula, cada tecido recebe o impulso na velocidade que este órgão, esse tecido precisa. Muito bem, então na classificação quanto à função, os nossos neurônios podem ser chamados de sensitivos ou aferentes, lembrando que os neurônios aferentes são aqueles que estão recebendo as informações, né, na periferia do nosso corpo. Nós não temos neurônios, pessoal, apenas no nosso encéfalo. E nem compreendendo apenas o nosso sistema nervoso central e periférico. Nós temos vários tipos de células nervosas distribuídas em várias regiões do nosso corpo. São as chamadas células sensoriais, ou também chamadas de neurônios sensitivos. Eles são chamados de neurônios de primeira ordem, recebem o estímulo inicial, propaga para um interneurônio ou para vários interneurônios e criam uma rede aferente que estão trafegando e levando essa informação para dentro do nosso sistema nervoso. Já os neurônios motores ou eferentes são aqueles que estão levando os estímulos que estão saindo de dentro do nosso tecido nervoso, descendo pela nossa medula espinhal e levando aos nossos músculos estriados esqueléticos a função de contração muscular. E nós também temos os interneurônios, que são os neurônios que estão no meio do caminho, fazendo sinapse entre um neurônio e outro, entre o neurônio sensitivo e um outro neurônio
ou interneurônio, ou neurônio também chamado de intermediário, tá? Então aqui basicamente são esses tipos. Então vejam só, dentro do nosso sistema nervoso central, nós temos células chamadas de neuróglia. Essas células da neuróglia, elas são representadas por astrócitos protoplasmáticos e fibrosos, encontrado mesmo lá no nosso sistema nervoso central, compreendendo o nosso encéfalo. Depois nós temos as células que recebem o nome de oligodendrócitos, micróglias e células ependimárias. E no sistema nervoso periférico nós temos as chamadas células de Schwann. Vamos ver as características, né, a morfologia dessas células. Então as células da neuróglia, ou mais intimamente, mais carinhosamente chamadas de células da glia, são representadas então por esses oligodendrócitos. O oligodendrócito é o tipo de célula nervosa que sintetiza a bainha de mielina nos neurônios mielinizados, tá? Nós também temos, né, as chamadas micróglia, que são essas células que fazem a nutrição, a manutenção e o metabolismo do sistema nervoso. Nós temos as células ependimárias, são esses neurônios aqui com essa morfologia um pouquinho diferenciada, e os astrócitos, que são células que estão levando estímulos para várias regiões, como por exemplo aqui representando o endotélio vascular. Tá? E é justamente por isso que quando a gente vai receber uma injeção, quando o manipulador não coloca a agulha, né, com segurança, dá só uma espetadinha na pele, a gente sente aquela dorzinha, aquela ardência. Por quê? Porque ali o neurônio foi espetado, então ele recebeu um estímulo. Agora, quando a agulha cai dentro do vaso sanguíneo, a gente já não sente dor, porque dentro do vaso sanguíneo não tem células neuronais. E aqui nós temos a representação da célula de Schwann, que produz bainha de mielina no sistema nervoso periférico. É ele que também está presente nos neurônios mielinizados, mas aqueles que estão localizados lá no nosso sistema nervoso periférico. Muito bem, pessoal. Então, para os neurônios que realizam sinapses, estes neurônios que apresentam a função de receber os estímulos e propagar esses estímulos, então estas células podem receber estímulos de qualquer região, proveniente do nosso sistema nervoso periférico, realizar essas inúmeras sinapses e levar até os órgãos efetores, representado aqui nas fibras musculares, a função para que esses músculos possam se contrair. É importante destacar que na terminação nervosa, um neurônio motor, ele não se encosta, embora a gente pareça que ele esteja muito perto e grudado na fibra muscular, ele não se encosta, tá? Então, a terminação nervosa contém na sua extremidade vesículas contendo neurotransmissor. Esse neurotransmissor é um mediador químico, que ele vai, quando o potencial de ação chega até o finalzinho aqui da terminação nervosa, ocorrem modificações na membrana dessa célula e liberam essas vesículas contendo neurotransmissor. Em especial na célula muscular, o neurotransmissor que é liberado pelos neurônios motores é chamado de acetilcolina. Essa acetilcolina, por sua vez, se difunde aqui na fenda sináptica e se liga aos receptores localizados na membrana pós-sináptica. Professora, qual é a membrana pós-sináptica? A membrana pós-sináptica é o músculo, a célula muscular. E aí o músculo se contrai através de um conjunto de variações químicas que acontece, não é tão simples assim. Na nossa aula seguinte eu falarei sobre os estímulos nervosos, sinapses elétricas, sinapses químicas e falarei também do potencial de ação. Toda essa mudança química que acontece nos neurônios, nos órgãos efetores, como por exemplo os músculos, para que esse impulso elétrico possa se comunicar e se propagar em todas as direções, mantendo e mandando todas as informações do que os nossos órgãos e tecidos precisam executar. Tá? Então aqui dando um zoom, né, aumentando a imagem, então a gente pode ver que quando o estímulo elétrico potencial chega na terminação nervosa, e que essa terminação nervosa apresenta os neurotransmissores, eles vão se difundir para esse espaço chamado de fenda sináptica, e a fibra pós-sináptica, que é a célula seguinte, tem receptores, onde ele vai receber essa informação, e o estímulo que era elétrico agora passa a ser químico, e o órgão efetor vai responder mecanicamente ao estímulo de contração muscular. Não se esqueçam que a continuidade dessa aula será
no nosso próximo conteúdo. Fiquem ligados, não esqueçam de acionar o sininho para que vocês recebam essa notificação. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, mandem para os amigos de vocês e não deixem de dar o seu like no nosso canal. Um abraço a todos!